confundindo com o cronômetro da ligação e a gravação normal. Tô achando que tá gravando. Boa noite. Boa noite, professora. Bom dia, boa tarde. Iremos dar início agora à nossa apresentação de palavras homônimas, polissêmicas e parônimas da matéria de português instrumental do curso de Direito do segundo semestre da Faculdade Madre Thaís, com os componentes Alisson Conceição e Sabrine da Silva. Eu darei início à nossa apresentação falando um pouco sobre palavras homônimas, que são palavras que podem possuir, aliás, a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou apenas a mesma pronúncia. Em todos esses três casos, o seu significado varia de acordo com o contexto. Essas palavras homônimas, elas podem ser classificadas em três, que são homônimas perfeitas, cuja a grafia e o som e a pronúncia são iguais, homófonas, em que só o som é igual e a grafia é diferente, e homógrafas, em que a grafia é igual e a pronúncia é diferente. Vamos dar exemplos agora de homônimas perfeitas. Nosso primeiro exemplo, temos a palavra venda, em que podemos ter o sentido da ação de vender algo. Podemos também ter o sentido de um armazém e podemos também ter o sentido de uma faixa para cobrir os olhos ao vendar uma pessoa. Nosso próximo exemplo, temos a palavra real, em que pode ter o sentido de verdadeiro, pode também ter o sentido de algo que pertence ao rei e pode ter sentido de uma moeda típica de um país, que no caso é a nossa moeda, né? A moeda do Brasil. E nosso último exemplo, temos a palavra fiar, que pode ter o sentido de vender a crédito algo ou de reduzir a FII. Agora, vamos dar alguns exemplos de palavras homófonas. E aqui temos comparações de duas palavras, que é acender com C e acender com SC. Elas são, a pronúncia delas são iguais, porém, sua grafia é distinta. Acender com C, ela tem o sentido de colocar fogo em algo. Já acender com SC, ela tem o sentido de elevar-se a algo. E aqui temos mais uma comparação como exemplo de acento com C e acento com SS. Nesse exemplo, o acento com C significa o acento gráfico que colocamos em cima das palavras. E o acento com SS significa o ato de se sentar em um banco. E perceba que também as duas têm grafias diferentes, porém sua sonoridade é igual. Agora vamos dar exemplos de palavras homógrafas. Aqui, como comparação, temos sede, que é um local ou um espaço de uma instituição, que é um substantivo, e sede, que é vontade de beber algum líquido, e é um verbo. Percebe-se nesse exemplo que as duas palavras têm a grafia igual, porém tem a sonoridade da palavra é diferente. E aqui também temos um outro exemplo disso,
em torre, que pode ser a torre de um castelo, né? Que no caso vai ser um exemplo de um substantivo feminino. E tem torre, que é um verbo, a versão do verbo infinitivo torrar, que veja, a gente pode ver até aqui no exemplo que aqui torre o amendoim, justamente nesse sentido de torrar algo. E é isso, obrigada. E agora eu vou passar a apresentação, a palavra para o meu colega Alisson, para ele dar continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada, professora. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que a senhora esteja assistindo a este vídeo. Então, meu nome é Alisson e vou falar um pouco sobre a polissemia e a paronímia. Então, a polissemia é a situação na qual tem uma única palavra que tem diversos significados. Então, ela é similar ao a harmonia. E praticamente pode haver uma palavra polissêmica, mas também seja harmonia. Exemplo disso tem aqui a palavra letra. Pode, por exemplo, o compositor escreveu a letra da canção para seu filho. É a mesma palavra do exemplo posterior, mas não quando ela é colocada em um contexto, ela não tem o mesmo sentido. Aí, no caso do exemplo, ficaria a letra H é a oitava letra do nosso alfabeto. Então, vemos que essas duas palavras ela tem a mesma grafia, tem a mesma fonética, mas o sentido não é o mesmo. Também como o terceiro exemplo, sua letra é muito bonita. São três exemplos de uma palavra iguais, tanto foneticamente como graficamente, mas o sentido é totalmente diferente. Continuando também, tem a questão da palavra vela. A mãe vela pelo sono do filho doente. A questão de velar, ver, assistir. O barco, a vela foi movido pelo vento. A questão de velar, né, a questão de velar do barco. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Então, segue o mesmo contexto do exemplo anterior, da palavra letra. São palavras com a mesma grafia, a mesma fonética, porém com sentidos diferentes. Pode falar. E a paronímia? A paronímia é basicamente palavras com a grafia semelhante e a pronúncia também, mas o significado são diferentes. Pode falar. E alguns exemplos disso temos aí docente, que é significando professor, relativo ao professor, e discente, que é o aluno. São palavras que são semelhantes, têm a fonética e a grafia semelhantes, porém, já o seu significado são relativamente distintos. Ratificar, que é a questão de confirmar ou validar algo. Retificar, que é a questão de corrigir ou alinhar. Descrição, que é o ato de descrever algo. E descrição, que é o ato de descrever. Então, vemos que são palavras semelhantes, porém com significados distintos. Então, é isso que a gente tem a apresentar. Agradeço pela atenção da senhora e desejo um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Tchau, professora. Obrigado.